Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. General Etgoyen diz que Bolsonaro sofreu novas ameaças e defende cautela na posse. Onyx Lorenzoni apresenta a estrutura ministerial do novo governo e confirma a extinção do Ministério do Trabalho. Raquel Dodge contesta a prestação de contas de Lula e cobra devolução de recursos de campanha. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando sobre a posse e a segurança do presidente eleito Jair Bolsonaro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Sérgio Etgoyen, confirmou hoje que Bolsonaro sofreu novas ameaças e ressaltou que a segurança do presidente eleito e da nova administração vai exigir cuidados mais intensos. E é por isso mesmo que o tradicional desfile em carro aberto no dia da posse está sendo analisado com muita cautela. Conforme a gente adiantou aqui no nosso noticiário da Agência Brasil, no mês passado ainda, a vontade de Jair Bolsonaro é desfilar no Rolls Royce no dia da posse, usando os termos dele para estar mais perto do povo. Porém, por questões de segurança, ele tem sido desencorajado a fazer parte desse desfile. Hoje, questionado se recomendaria o desfile em carro aberto, o general Etgoyen disse que a segurança sempre assessora, mas a decisão é do presidente eleito. Confira. Exige mais cuidado, certamente exige. Nós temos um presidente que sofreu um atentado, que vem sofrendo agressões frequentes, basta ver nas mídias sociais, a quem tem que ser dada a garantia, não a ele, mas também ao vice-presidente, das melhores condições de governo. Certamente a segurança do presidente eleito, da nova administração, exigirá cuidados mais intensos. A posse está sendo negociada, as condições tratadas, não só na comissão de transição, na equipe de transição, mas também em contato direto entre o encarregado da segurança hoje do presidente eleito e a Secretaria de Coordenação e Segurança do general Moreno. E essa decisão ainda não foi tomada. Óbvio que a segurança sempre assessora, a decisão será do presidente. Nesse momento eu acho que eu tenho que me atualizar, porque eu estive fora 2 semanas, quanto às circunstâncias atuais, e ver, acho que cautela, eu presidiria tudo por cautela. Etgoyen lembrou aí esse atentado sofrido por Jair Bolsonaro no primeiro turno da campanha e afirmou que ele ainda é alvo de agressões frequentes nas mídias sociais. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, Bolsonaro, a gente lembra, né? Ele foi esfaqueado no dia 6 de setembro, quando participava de um evento de campanha no interior de Minas Gerais. Naquela ocasião, inclusive, ele era carregado pelo povo nos braços, quando o homem se aproximou e enfiou uma faca na barriga dele. O agressor, Adélio Bispo, foi preso em flagrante. E aí o general Etgoyen defendeu que seja dada garantia a Bolsonaro e também ao vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, para as melhores condições de governo. E ainda falando sobre a segurança do presidente eleito, a Polícia Federal começou a usar cães farejadores para checar as correspondências para Bolsonaro. Vamos conversar com o repórter Maurício de Almeida, que está no Rio de Janeiro, em frente à casa do presidente eleito, né, Maurício? O que é que você detalha para a gente dessa operação de hoje? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. A preocupação com a segurança é muito grande aqui no condomínio onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Policiais federais revezam em plantões 24 horas por dia e na entrada do condomínio também sempre tem parado um carro da Polícia Militar. E hoje a Polícia Federal trouxe aqui para o condomínio cães farejadores que a partir de agora vão permanecer no condomínio de Jair Bolsonaro. Esses cachorros vão ser utilizados para vistoriar todas as cartas, correspondências, encomendas e presentes que chegam aqui endereçadas a Jair Bolsonaro. O objetivo é tentar descobrir se existe algum material tóxico, veneno e também explosivos escondidos nas correspondências enviadas aqui para Jair Bolsonaro. Essa preocupação com a segurança é muito grande. Ele sempre, quando deixa o condomínio, o carro dele é escoltado por batedores da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, por policiais em motos e também o carro fica cercado por outros veículos da Polícia Federal. Agora falando sobre aquele desfile no dia da posse, conhecido
conhecendo o perfil de Jair Bolsonaro, acho que eu posso quase confirmar que ele vai desfilar em carro aberto. Muito difícil, pelo temperamento de Jair Bolsonaro, ele cancelar um desfile em carro aberto. Rosiane. É interessante observar isso, né, Maurício? Até porque, por exemplo, ele queria ir para aquele jogo, né, do Palmeiras e foi. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E ele também recebeu ali algumas recomendações em determinado momento para não ir justamente por essa questão de segurança. Então, eu ainda vou aproveitar essas abordagens sobre a questão da segurança pública para lembrar o trabalho e a atenção que o setor tem de ter, principalmente e diante do problema do tráfico de armas. Hoje, por exemplo, então só aproveitando esse assunto, hoje, por exemplo, policiais civis e rodoviários federais fizeram uma operação contra o tráfico de arma e munição e cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. 20 pessoas são suspeitas de integrar essa organização criminosa, uma organização que atua em vários estados. Segundo as investigações, o grupo enviou milhares de munições, centenas de armas de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro nos últimos meses. O arsenal teria sido usado por facções criminosas que exploram a venda de drogas ilícitas e também por grupos milicianos na capital fluminense. Eu fiz só esse adendo aqui, Maurício, mas vamos continuar falando sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro, porque justamente também houve a necessidade de um esquema especial de segurança, como eu vinha falando antes, para o presidente eleito poder assistir ontem o jogo do Palmeiras e até entregar a taça de decacampeão para o Alviverde, né? É mesmo, teve um esquema de segurança muito grande, até porque Jair Bolsonaro não usou um avião oficial. Ele foi em um voo comum da ponte aérea Rio-São Paulo, embarcou no aeroporto Santos Dumont, no meio de outros passageiros. Por isso, teve toda essa preocupação para cercar Bolsonaro, para evitar a aproximação de algum problema do presidente eleito. Lá no estádio também, policiais federais se espalharam por diversos pontos da arquibancada do estádio dos Palmeiras. Policiais militares, também agentes especiais da Polícia Militar de São Paulo, cuidaram dessa segurança. Bolsonaro foi para o camarote, mas como eu falei aqui, ele não gosta muito de seguir o protocolo recomendado pela segurança. Acabou o jogo, foi formado um corredor de policiais na saída do camarote para Bolsonaro pegar o elevador e ir embora do estádio, só que o presidente eleito resolveu ir para dentro do gramado. Ele foi lá para o gramado entregar a taça de campeão brasileiro para o Palmeiras, ou seja, acabou se expondo para todo o estádio e aí fica realmente aquela grande preocupação, já que no meio de um gramado, num estádio de futebol, se alguém quiser fazer alguma coisa, acaba se transformando num alvo fácil, por isso a segurança tem que ter muito cuidado. Bolsonaro diversas vezes ele quebra o protocolo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, fim de semana, feriado, às vezes ele costuma sair de casa, a pé mesmo, vai do outro lado da rua, onde ficam quiosques, para tomar uma água de coco. O presidente também costuma ir várias vezes ao banco aqui no Rio de Janeiro, dispensando a segurança. E um outro fato curioso foi no segundo turno das eleições, quando ele chegou aqui na porta do condomínio, contrariou a norma da segurança, que ele não deveria sair do carro. Bolsonaro foi para a janela do carro cumprimentar os eleitores e entrou no condomínio. Assim que ele entrou no condomínio, o delegado que coordenava todo o esquema de segurança repreendeu os agentes que deixaram Bolsonaro sair do carro. O que o Bolsonaro fez? Ele afastou o delegado, pediu a dispensa desse delegado e disse que a determinação foi dele, que ele quer ter esse contato, a proximidade com o povo. Por exemplo, em Resende, na última sexta-feira, ele deixou o hotel e foi caminhando para comer um cachorro quente na rua. Rosiane. E fez, inclusive, propaganda aí para a pessoa que atendeu ele lá na barraquinha, né, Maurício? Agora, só mais uma coisa. A gente falou aqui, agora há pouco, que o general Etchgoin destacou na fala dele hoje que Bolsonaro é alvo de vários ataques na internet e o presidente eleito voltou a fazer um apelo no fim de semana para que os adversários abandonem o ódio que foi ali dominado geral, né, no clima de ambiente de eleições nas plataformas digitais, né, Maurício? Rosa, desde que saiu o resultado do segundo turno, Bolsonaro vem pregando essa união, tentando falar que ele vai ser o presidente de todos os brasileiros, lutando contra o ódio, pedindo uma trégua, uma paz. Afinal de contas, ele foi eleito e agora vai ser o presidente de todo o país. Quem não votou nele vai ser governado por Bolsonaro e realmente o ódio não ajuda em nada. Então ontem, como ele faz sempre para se comunicar com os eleitores, utilizando bastante as redes sociais, Bolsonaro publicou a seguinte mensagem: estou vendo muitos derrotados politicamente pregando ódio sem necessidade. Relaxem, cultivem o que dizem, pregar que a alma fique em paz. Um conselho de quem quer ver tudo bem. Ou seja, mais uma mensagem pedindo uma trégua, uma paz, para que a política fique mais calma, mais tranquila e que com isso todo mundo saia ganhando, Rosiane.
Obrigada, Maurício. Eu sigo falando de segurança institucional porque hoje houve comemoração dos 80 anos do GSI. E nesse evento, que foi no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer destacou a atuação do órgão. Disse que é imprescindível para o assessoramento do presidente sobre temas de soberania nacional e para a estabilidade institucional do país. Da Rádio Nacional, Leandro Martins tem outras informações sobre isso para a gente. Boa noite, Leandro. Olá, Rosiane, boa noite a você e a todos. O presidente Temer disse durante essa cerimônia no Palácio do Planalto que em um país complexo como o nosso, não pode um presidente da República prescindir de assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança institucional. Vamos ouvir. Quando penso no GSI, o que me vem à mente é confiança e tranquilidade. É profissionalismo e prontidão. É a certeza de que o presidente da República tem sempre à sua disposição um corpo de funcionários de elite, capazes de mantê-lo informado de modo abrangente e preciso sobre as questões mais importantes e urgentes do Brasil. O general Etchegóin é símbolo do que há de melhor no serviço público brasileiro. E é respeitado por sua dedicação, por sua inteligência e por seu patriotismo. Durante o discurso no evento, o ministro-chefe do GSI, Sérgio Etchegóin, ressaltou o apoio do órgão ao governo federal nos últimos 2 anos. Ele destacou o orgulho de ter servido ao governo Temer, que ele ressaltou que teve a coragem de adotar as medidas necessárias para tirar o país de uma profunda crise. Vamos acompanhar o que ele disse. Orgulho de servir a um governo que jamais, em qualquer circunstância, pediu a minha alma em troca do que quer que fosse, que jamais tentou negociar com os meus valores. Orgulho, enfim, de servir a um governo que jamais se afastou dos limites estritos do jogo democrático, nem deixou de prestigiar a harmonia e a independência dos poderes da República. Hoje, é com certa tristeza que constato a angústia de algumas poucas, é verdade, almas atormentadas que afinal têm a honestidade de reconhecer o que deveria ofuscar-nos pela evidência, que em meio às muitas tormentas que atravessamos, as vozes a pregar a conciliação, foram raras as vozes a pregar a conciliação, o respeito à Constituição, a serenidade. Pois hoje, o compromisso com a verdade e a justiça deveria impelir-nos todos a reconhecer que, dentre essas vozes, as mais altissonantes foram as do presidente Temer e a dos chefes militares. Só alcançaremos a prosperidade que tanto almejamos se tivermos a grandeza cívica de deixar a porta aberta para a conciliação nacional. A pacificação é o único caminho para a superação desta que é, sem dúvida, a maior das crises que já experimentamos. E a crise que vivemos, por ser política em sua essência, impõe justamente aos políticos a responsabilidade de indicar os caminhos que nos levem adiante, rumo ao lugar de destaque no concerto das nações que merecem a nossa gente e a nossa posteridade. Serão caminhos, de certo, cheios de obstáculos, e para superá-los o Brasil nunca precisou tanto da grandeza de seus homens públicos. Mas é para a frente que temos de seguir, e só avançaremos nesse rumo se nos guiarmos por faróis potentes que iluminem o futuro. A gente segue com você, Rosiane. Obrigada, Leandro. Agora eu falo de um outro assunto, que é em relação à participação dos conselheiros de Jair Bolsonaro. E em sua primeira entrevista à televisão brasileira após as eleições presidenciais, o filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho conversa com Moisés Rabinovich no programa Um Olhar sobre o Mundo, que vai ao ar hoje, às 9h45 da noite, aqui na TV Brasil. Considerado mentor intelectual do novo governo e de grande parte do movimento direitista que levou Jair Bolsonaro ao poder, Olavo de Carvalho já indicou 2 ministros para o presidente eleito, nomes indicados para a educação e para o Itamaraty. Nessa entrevista, ele disse que não quis ocupar nenhum ministério, mas que aceitaria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, onde já reside. Vamos conferir outras informações com Moisés Rabinovich. Odiado e amado,
comunista que acabou na extrema-direita, astrólogo agora filósofo e muçulmano místico, hoje católico, Olavo de Carvalho dá sua primeira entrevista à televisão em 22 anos. Hoje, às 21h45, no programa Um Olhar sobre o Mundo da TV Brasil. O acordo para a entrevista foi de que ela se limitasse à política externa. Mas Olavo foi estrela de jornais e revistas nos últimos dias, falando de política nacional. O Bolsonaro, em discursos, ele 2 vezes disse que ia me oferecer o Ministério da Educação ou da Cultura. Eu informei que não aceitaria nenhum. Tá certo? Então, eu tomei 2 decisões. Falei, bom, mas então, para não dizer que a minha má vontade é total, eu aceitaria, em hipótese, né, a de embaixador nos Estados Unidos. Por um motivo muito simples. A coisa que o Brasil mais precisa é dinheiro. E onde está o dinheiro? Está aqui. Eu falei, bom, então eu posso fazer alguma coisa útil para o Brasil. Eu vou lá e pego os 267 bilhões de dólares que o Trump diz que tem para investir no Brasil. Mas não quer dizer que eu queira ser embaixador, nunca quis, não quero mesmo. Acho um horror essa perspectiva. Seria um sacrifício. Espero que, se fosse, espero que fosse temporário. E também aproveitei para indicar 2 ministros, já que eu não aceito nenhum cargo, deixa eu indicar alguém para eles. Olavo ainda disse que queria mesmo era ser embaixador do Brasil em Washington, perto de onde ele mora, mas em tom de galhofa. E que há 20 anos ele previu a chegada da direita ao poder no Brasil. Olavo pretende ter alguma função no novo governo? Ou se tornar articulista de algum jornal? Às 21h45, as respostas. Espero você. Então fica aí o convite para assistir Um Olhar sobre o Mundo com Moisés Rabinovici. E eu aproveito também e faço um convite para você assistir hoje ao meu outro programa, o Conversa com Rosiane Kennedy. Hoje eu converso com a intérprete de Libras da campanha de Jair Bolsonaro, Elisângela Castelo Branco. Nessa conversa ela destaca que nunca antes os surdos tiveram espaço para participar de todos os momentos de uma campanha presidencial e também para poder analisar as propostas dos candidatos. Então, ela está bem otimista com o que vem pela frente. Confira um trecho dessa conversa. Elisângela Castelo Branco ficou conhecida em todo o país quando apareceu ao lado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral e atraiu os holofotes durante o pronunciamento da vitória. Intérprete de Libras, começou a carreira de forma despretensiosa em cultos religiosos. Carioca e pedagoga, é professora de Libras da UFRJ e intérprete há mais de 20 anos. Nesta conversa, ela fala dos desafios e da necessidade de inclusão da comunidade surda no país. Pela primeira vez na história, os surdos puderam participar de todos os momentos dessa eleição. Não só nas propagandas eleitorais com a janelinha de intérpretes, mas nas lives. Isso foi uma inovação, colocar intérpretes do lado, numa live, acompanhar inclusive as propostas desses presidentes, nos debates, nas emissoras, e a cereja do bolo, que é num pronunciamento, após ser eleito, o presidente ter um intérprete e ser colocado ao lado. Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 9h15 da noite aqui na TV Brasil. No próximo bloco, Força Tarefa da Lava Jato quer que Palocci pague 20 milhões de dólares em acordo para poder cumprir a pena em casa ou volte para a prisão. Raquel Dodge contesta a prestação de contas de Lula e cobra devolução de recursos de campanha. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu abro este bloco falando de decisões da Justiça. Então, eu converso com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado, traz novidades para a gente da Lava Jato. Entre as informações, você tem detalhes aí de decisões que atingem o ex-ministro Antônio Palocci e também o ex-governador Sérgio Cabral, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Começar falando aí do ex-ministro Antônio Palocci, né? A força-tarefa da Lava Jato no Paraná quer que o ex-ministro Antônio Palocci volte para a prisão caso não pague mais de 20 milhões de dólares em indenização à Petrobras.
O pedido foi encaminhado hoje para o juiz federal Danilo Pereira Júnior, responsável pela execução da pena de Palocci. Segundo os procuradores, diferente do que o juiz considerou para liberar o ex-ministro, a redução da indenização não foi homologada no acordo fechado com a Polícia Federal. Sendo assim, o valor definido na primeira condenação do ex-ministro estaria mantido. Palocci deixou a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na última quinta-feira, depois de mais de 2 anos preso. E essa mudança para o regime domiciliar é um dos benefícios do acordo da delação premiada fechado com a PF. Palocci foi condenado em 2017 por participação em esquema de corrupção na Petrobras. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a mais 14 anos e 5 meses de prisão. Somadas, as penas aplicadas a Cabral em desdobramentos da Lava Jato já chegam a quase 200 anos. A nova condenação tem como base uma denúncia do Ministério Público Federal de junho deste ano. O MPF acusava o ex-governador de receber R$ 1.700.000 em propina da FW Engenharia, em troca de contratos com o governo estadual. Esse dinheiro seria lavado em empresas de fachada. Além de Cabral, a ex-mulher Suzana Neves Cabral e o irmão Maurício Cabral também foram condenados. O ex-governador está preso desde novembro de 2016. E aí a gente lembra, né, Rosiane, que na semana passada o sucessor de Cabral, Luiz Fernando Pezão, foi preso e ele é acusado, né, de ter herdado o comando dessa organização criminosa que era comandado por Sérgio Cabral. Obrigada, Carolina Pimentel. E a Procuradora-Geral da Eleitoral, Raquel Dodge, que também é Procuradora-Geral da República, ela contestou a prestação de contas da coligação O Povo Feliz de Novo, formada por PT, PCdoB e PROS. Ela pede a devolução dos recursos públicos usados na campanha eleitoral de Lula, enquanto o ex-presidente constava como candidato ao cargo neste ano. O pedido foi encaminhado ao ministro Jorge Mussi, que relata as contas da campanha do PT no Tribunal Superior Eleitoral. O PT informou ter gasto mais de 19 milhões de reais na campanha do ex-presidente. Para Raquel Dodge, os recursos aplicados na promoção político-eleitoral de Lula foram indevidamente utilizados e devem ser devolvidos aos cofres públicos com juros e correção monetária. As despesas consideradas ilegais pela Procuradoria-Geral Eleitoral referem-se ao período em que Lula foi candidato. Após ter a candidatura impugnada, ele foi substituído em 11 de setembro por Fernando Haddad. Depois de notificado pelo TSE, o ex-presidente Lula vai ter 3 dias para se manifestar. O ex-presidente foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Desde abril, Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e aí foi vetado da campanha deste ano, justamente por causa da lei da ficha limpa. Agora a gente volta a falar de período de transição de governo, agora já nesse finzinho do programa. A semana começa aqui em Brasília com a expectativa de conclusão do desenho ministerial do governo Jair Bolsonaro. E hoje o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, que vai ser inclusive o ministro da Casa Civil do próximo governo, ele confirmou a extinção do Ministério do Trabalho a partir de 1º de janeiro, quando Bolsonaro assume o Executivo Nacional. E apresentou também um organograma de como vai ser o primeiro escalão do governo. O repórter Paulo Leite, que está lá no CCBB, sede do governo de transição, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Detalha como será essa estrutura de poder no Executivo e como será a divisão das atribuições do Ministério do Trabalho após o dia 1º de janeiro. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Serão 22 ministérios, 20 pastas definitivas e 2 que o ministro Onyx Lorenzoni chama de eventuais. Banco Central e a AGU, a Advocacia Geral da União. Essas duas, Banco Central e a Advocacia Geral da União, que hoje têm status de ministério, deverão perder esse status ao longo, portanto, do governo de Jair Bolsonaro. 22 são eventuais, as outras 4 ficarão diretamente ligadas ao Palácio Planalto e as demais 16 na esplanada dos ministérios. As 4 diretamente ligadas ao Planalto são Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo e Gabinete de Segurança Institucional. As outras 16 pastas são as seguintes: Economia, que une aí 3 pastas e um pedaço do Ministério do Trabalho, Agricultura, Meio Ambiente, Direitos Humanos, que inclui aí Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ciência, Tecnologia e Comunicação, isso é um ministério só, Relações Exteriores,
Defesa, Cidadania, que une 3 ministérios, e outra parte do Ministério do Trabalho, Educação, Saúde, Justiça e Segurança Pública, que aí sim pega a maior parte do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, portanto, dividido em 3 pastas: Cidadania, Economia e também Justiça e Segurança Pública. Outra pasta, Turismo, mais uma, Infraestrutura. Outra pasta, Desenvolvimento Regional, que une 2 pastas atuais, Transparência e, por fim, Minas e Energia. Desses 22 ministérios, a gente só não tem nome confirmado até agora, Rosiane, de 2, Direitos Humanos e também Meio Ambiente. Você. Obrigada, Paulo Leite, que é nosso repórter especial ali da transição, todos os dias atualizando todos esses detalhes. E a agenda da semana na transição de governo também prevê uma série de reuniões com as bancadas partidárias. Serão os primeiros encontros da equipe de Bolsonaro com os representantes das siglas. Até agora, as reuniões tinham sido com bancadas temáticas, mas nesta semana serão encontros com os representantes dos partidos mesmo. O primeiro grupo será do MDB e PRB, que juntos têm mais de 60 parlamentares. Na quarta-feira será a vez das bancadas do PR e do PSDB. Jair Bolsonaro já afirmou mais de uma vez que a composição de seu ministério e as negociações no Congresso Nacional não vão se dar com toma lá da cá de cargos com partidos, justamente para poder fazer aquelas votações. E esse discurso foi reforçado pelo ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni. De acordo com o futuro ministro de Bolsonaro, os encontros têm a finalidade de apresentar um modelo diferente da relação entre executivo e legislativo. Segundo ele, a maioria será construída com apoio a parlamentares em projetos nos seus estados, como a execução de obras e atendimento de outras emendas à lei da participação em programas do governo. Boa noite a todos. Até amanhã.